Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querido e querida jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui. Nós estamos bem. Nós acordamos bem pela misericórdia e graça do Senhor. Nós acordamos fisicamente, mas espiritualmente também nós estamos aqui acordando, despertando. Graças a Deus, estamos aqui nos apresentando diante de Deus. Nós estamos aqui nos preparando para a vida, para mais um dia. Existe um belo dia para nós sermos vividos aí. Esse dia repletos de coisas maravilhosas para nós desfrutarmos. Graças a Deus, nós estamos aqui preparando o nosso coração. Nós estamos aqui nos preparando porque há um anelo no nosso coração de nós contarmos mais esse dia que nos fez o Senhor, que nós temos o privilégio de alegrarmos-nos e nos regozijarmos nele. Graças a Deus por isso. Nesses dias nós estamos assim tão entusiasmados. Graças a Deus, Deus tem dado essa direção de nós falarmos sobre a vida cristã e principalmente sobre os trilhos, né, por onde a vida cristã ela precisa caminhar, igual uma locomotiva, né? A locomotiva ela tem uma direção segura para a sua vida. A direção para a locomotiva são os trilhos, não é verdade? E alguns historiadores, né, alguns comentaristas bíblicos, eles falam sobre esse trilho que a locomotiva anda, né? Tomando a locomotiva como a vida cristã e tomando os trilhos como de um lado é a palavra de Deus e de outro lado, né, é a ciência, é a razão. Então um trilho é o trilho da fé, o outro trilho é o trilho da razão. Então a vida cristã ela precisa ter esse equilíbrio. Nós não somos só matéria e nós não somos somente espírito. Precisa haver esse equilíbrio, né? A fé ela não nega a razão e a razão ela não existe sem a fé. Por mais que a ciência tente explicar, né, tenta se defender da necessidade de chegar a um determinado momento, caminhar no solo da fé, ela não consegue, né? Porque não tem como separar razão e fé. E de uma mesma forma, né? A fé que despreza a razão é uma fé, nós podemos dizer assim, é uma fé incompleta, porque só existe, né? Nós só somos racionais porque existe um Deus que nos criou. E só existe, e nós só entendemos que existe um Deus que nos criou porque nós somos racionais. Então, graças a Deus por essa experiência de caminhar de mãos dadas, né? A razão e a fé. E nós estamos aqui a vida cristã como essa locomotiva e esses trilhos do lado da fé é a palavra de Deus. A vida cristã, ela precisa andar por esse trilho que é a palavra de Deus. E o outro trilho, né, nós podemos aqui inferir, é o nosso a ciência de que nós somos humanos, seres humanos. Nós somos constituídos, né? Nós temos os elementos que constituem a segundo a direção da palavra de Deus, o ser humano ele é constituído do pó da terra e ele é constituído do sopro de Deus. O pó da terra está relacionado
a explicação científica, a ciência, ela explica o pó da terra. E a fé, a palavra de Deus, ela se dá conta de explicar essa questão do sopro de Deus. Então nós estamos aqui falando especificamente, né, a porção de quando nós caímos em Gênesis 2, do versículo 18 ao 25, nós começamos a falar sobre o casamento e até agora nós não conseguimos parar de falar sobre o casamento. Eu não sei como tem ficado o seu coração, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querida jovem. Não sei como tem ficado o seu coração, mas o meu coração tem ficado cheio de esperança. São assuntos, né, delicados e sensíveis, são temas sensíveis, né? Quando nós falamos de fé, das questões espirituais, nós precisamos ir com muita moderação, com muita calma, porque não são coisas assim que estão assim na superfície humana, algo que nós podemos apalpar com as nossas mãos físicas, né? Nós precisamos usar o nosso espírito para entender. A palavra de Deus, ela mostra essa direção que as coisas espirituais, elas precisam ser conferidas, né, com o espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, graças a Deus, mas não é porque esses temas são sensíveis que nós vamos deixar de falar. Eu, assim, até de uma maneira descontraída, né, eu gostaria de falar com você, querido irmão e querida irmã. A parte espiritual nós estamos falando aqui, mas nós vimos que existe dois trilhos. Um trilho é o trilho da razão, representando a ciência e o lado humano, e o outro trilho é o trilho da fé, representando, né, a nossa experiência com Deus e a nossa experiência espiritual. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas lá não fala que sem pão o homem não vive. Ele não vive apenas de pão. Então, do lado da razão, nós falamos, não basta comer pão. Mas do lado espiritual, nós precisamos falar também, não basta apenas comer a palavra de Deus. Precisa haver esse equilíbrio. Então, aqui de uma maneira muito descontraída, nessa manhã nós queremos falar, né? A questão espiritual, ela está sendo abordada aqui. A visão espiritual do nosso casamento. Mas a questão humana é a particularidade de cada um. Nós estamos aqui dando uma direção espiritual para o nosso relacionamento conjugal. Mas a parte humana, essa parte gostosa dos presentes, dos buquês de flores, dos mimos, isso aí é a individualidade de cada um. Essa é a responsabilidade. Não é porque nós estamos aqui falando de questões espirituais que não precisa dar presente. Não é porque nós estamos falando aqui de questões espirituais que não precisa de mimos, não é verdade? Segundo a ciência mesmo, a ciência que fala isso, que a necessidade do homem é ser incentivado. Então o homem ele precisa ser colocado para cima, porque o homem ele precisa, né? O homem é como esse, como diz, né? Aquele que sai para a batalha, não assim falando isso de uma maneira machista, mas o homem é a parte forte. É o homem que precisa ser animado a pegar o caldeirão pesado. Então a esposa tem que chegar lá e falar: olha, o meu maridão, tira essa panela daqui para mim, troca esse vaso de lugar, não é verdade? Vamos arredar este móvel do lugar aqui. Então o homem ele precisa de, ô maridão, funciona aí. Então o homem precisa ser incentivado. Mas na hora que o homem pegar o panelão que a esposa preparou, o maridão tem que valorizar a esposa, tem que chegar, puxa, eu vou pegar esse panelão aqui com toda a minha força e com todo o meu empenho, porque esse negócio tá cheiroso demais. E você, como sempre, né?
me surpreendendo com essas belas porções de comida, não é verdade? Olha, você. Então há esse espírito do lado da ciência. Então, do lado da ciência, o homem ele precisa ser empurrado para cima e a esposa precisa ser valorizada. Então, nós estamos falando de dentro de um relacionamento conjugal que precisa haver esse equilíbrio, tanto a questão humana quanto também a questão espiritual. Então, a questão espiritual nós estamos tratando aqui, mas a questão humana, isso aí, a responsabilidade de cada um. É você, minha querida irmã, que precisa colocar o seu maridão para cima. É você, meu querido irmão, que tem que colocar que tem que valorizar a esposinha, né? Então essa é a responsabilidade individual de cada um, a responsabilidade humana de cada um dentro do relacionamento conjugal. Ontem nós ficou muito defasado, a gente precisa falar mais um pouco. Nós estamos agora tomando esse tema, né? Nós chegamos naquele momento que Deus colocou Adão para dormir, porque ele precisava, né, que surgisse para Adão a sua, a sua auxiliadora idônea, não é verdade? E aí nós temos falado nesse tema, desse tomado, aquele sono, aquele Adão, o homem, perdão, eu estou até usando o nome de Adão, mas é o homem ainda. Ali o homem ter sido colocado para dormir. Nós temos falado que isso pode ser aplicado tanto para o homem quanto para a mulher, né? Quando nós entramos para este sono reparador, que trocando assim em miúdos, né, numa linguagem fácil de entender, é quando nós entendemos que o nosso casamento ele está precisando que eu dê um passo atrás e me refaça, não como um homem, mas como um ser humano. Na verdade, há necessidade no seio do casamento que eu não seja apenas o homem, mas eu preciso ser mais do que um homem. Eu preciso ser um ser humano. Há momentos no casamento que a mulher ela precisa ser mais do que mulher. Ela precisa ser um ser humano. Ela precisa avançar para um estágio acima, né? Não apenas uma mulher, mas um ser humano. Não apenas um homem, mas um ser humano. E quando o nosso relacionamento conjugal, quando apenas ser um homem e uma mulher não é suficiente, que o meu relacionamento ele está exigindo algo mais de mim, algo que está para além da minha capacidade de oferecer, aí é nessa hora que nós estamos usando aqui essa figura deste sono reparador, que trocando em miúdos é o nosso momento de comunhão com Deus. Né? Nós não falamos que existem os dois extremos na vida cristã? Então tem hora que eu preciso argumentar, tem hora no relacionamento conjugal que nós precisamos argumentar, colocar os nossos pontos de vista, né, colocar as nossas insatisfações, fazermos ajustes, né, fazermos acordos. A palavra de Deus é clara, quando depender de nós, nós precisamos promover a paz. A porção individual, tanto do homem quanto da mulher, dentro de um relacionamento, eles precisam assumir essa responsabilidade de trazerem a paz para o seio do seu casamento. Então, nessa hora, né, quando essa necessidade de que se haja paz, né, essa necessidade agora, né, de quando o nosso relacionamento conjugal está exigindo para nós algo que está além das nossas posses, nessa hora nós precisamos tomar essa figura desse sono reparador,
que é nós entrarmos ali em comunhão com Deus. Sabe, querido amigo irmão e querida amiga irmã, não há necessidade de nós estarmos sozinhos no nosso relacionamento conjugal. Nós já temos o Deus conosco. Não há necessidade de nós resolvermos segundo aquilo que nós bem pensamos, nós bem entendemos. Nós precisamos sim colocar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos, né? Mas se isso aí não for suficiente, eu creio assim, eu pratico assim, né? Primeiramente, o, o esposo e a esposa, o homem e a mulher, dentro de um relacionamento conjugal, eles precisam ser sinceros, eles precisam ser transparentes, né? Eles precisam colocar, nós falamos ontem, não basta, precisamos sim discutir a relação. Na verdade, nós não podemos, como homem e mulher dentro de um casamento, como marido e mulher dentro de um casamento, nós não podemos abrir mão de discutir a relação, né? Nós precisa ficar claro o que está bom, precisa bom, continuar bom, e aquilo que não está bom precisa melhorar, precisa haver acordo, precisa haver ajustes, precisa discutir a relação. Mas só que nós que somos cristãos, nós também não precisamos ficar somente na esfera de discutir a relação. Ontem foi dada uma direção que, ao invés de apenas discutir a relação, não, repito, né? Precisa discutir a relação, mas não precisa também ficar somente com esse espírito de discutir a relação. Agora, como cristãos, na hora de discutir a relação, nós podemos ser tomados deste espírito de abrir o nosso coração. É diferente de discutir a relação com abrir o coração. Quando você vai discutir a relação, aí é como se o marido e a mulher estivessem em um ringue, né? Cada um dando pancada de um lado, né? Não no sentido físico, né? Deus me livre, né? Mas no sentido assim figurado. Cada um quer defender o seu território, cada um entra na relação, discutindo a relação na defensiva. Já pensou? O marido entra na defensiva e a esposa entra na defensiva. Quando é que isso de fato vai chegar a um bom termo? Se a única coisa que o marido quer é se defender, se a única coisa que a esposa quer é se defender. Então precisa discutir a relação. Então, o marido se defendendo e a esposa se defendendo, é nós estarmos aqui resolvendo a nossa própria maneira, segundo o nosso achismo. Nós estamos resolvendo agora segundo o nosso achismo. Agora, quando nós falamos sobre abrir o coração, eu não quero agora discutir relação com a minha esposa. Eu quero abrir o meu coração para ela, né? Falar do quanto, né, algumas atitudes estão nos causando dores, estão nos causando desconforto, tanto o marido quanto a esposa, né? Debaixo desse espírito de, de abrir o coração, né? Não no sentido de agora descartarmos um ao outro, né? Mas no sentido assim de nos atrairmos mais, de nos ajustarmos, de alinhar aquilo que precisa, dentro desse espírito de abrir o coração, sempre deixando claro que você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, eu te amo e a gente precisa apenas alinhar algo, nós apenas precisamos fazer ajustes. Então esse é o espírito, essa é a diferença entre discutir a relação e abrir entre discutir a relação e abrir o coração. Isso são pilares que a vida
conjugal, ela precisa, são riquezas que a vida conjugal ela precisa desfrutar e não pode abrir mão disso, né? Então lembra que a vida conjugal, né, antes de sermos marido e mulher, nós somos cristãos. E como cristãos, né, existe a questão humana que precisa ser considerada, e existe também a questão espiritual que precisa ser considerada. E dentro da questão espiritual, esse momento de nós orarmos, né, nós não falamos ali, a hora que a gente vai discutir a relação e abrir o coração, muitas das vezes nós vemos, puxa, com palavras eu não vou conseguir expressar os meus sentimentos. E depois que nós discutimos a relação, depois que nós abrimos o coração, e mesmo assim as questões não andaram para um lugar seguro, é nessa hora, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, que você, o homem e a mulher, na verdade, eles se sentem um ser humano, um homem fraco, frágil e mortal. E todas as vezes que nós nos sentimos fracos, frágeis e mortais diante das situações dessa vida, essa é uma das coisas que eu mais amo falar. Na hora que eu estou me sentindo fraco, frágil e mortal, lá no nosso íntimo nós ouvimos: eu estou contigo, eu não te deixarei órfão. Eu vim para estar com você todos os dias, até a consumação do século. É nessas horas que o marido e a mulher, se sentindo fragilizados e impotentes diante de escolhas que precisam ser feitas, de decisões que precisam ser tomadas, é nessa hora que você precisa agora ter a nobreza de ir dormir. Ou seja, não adianta os ânimos exaltados, as mágoas e os ressentimentos aflorados, não adianta. Agora essa conversa, essa relação, agora ela vai precisar ser discutida. Você vai ter que discutir a relação e abrir o seu coração é com Deus, tanto o marido quanto a mulher. Primeiramente, nós discutimos a relação entre nós. Nós abrimos o coração entre nós. Se não teve sucesso, né? Se teve sucesso é porque Deus permitiu que aquele problema fosse resolvido ali. Mas se não teve sucesso, se nós não fomos felizes discutindo a relação e abrindo o nosso coração, agora nós precisamos, né? Dentro dessa questão do respeito que todo ser humano precisa. Não tenho aquele ditado, respeito é bom e eu gosto, mas na verdade, como cristãos, nós precisamos falar: respeito é bom e todos nós necessitamos dele. Se nós não estamos agora em palavras conseguindo nos fazermos entendido, se nós também não estamos entendendo as palavras, se quanto mais nós falamos, mais nós ficamos confusos, os sentimentos, os pensamentos estão ficando confusos, o coração está se enchendo de mágoa e ressentimento. Agora é a hora de nós irmos para esse lugar, caminharmos para esse lugar de sono reparador, que são as nossas orações, as nossas súplicas. E agora é a hora de tanto o marido quanto a esposa buscar uma direção de Deus, né? Se não está vendo adequadamente, se não está sentindo adequadamente, existe alguém que é o maior interessado nesse universo de nos curar. A palavra de Deus é clara, né? Olhe para mim e sereis curados. Você pode ler isso em Isaías 45, do 22 ao 25. Olhai para mim que vocês vão ser salvos. Leia esse texto, medite sobre ele, Isaías 45, do 22 ao 25. Olhe para mim e sereis salvos.
Então agora não adianta mais o marido e a esposa ficar olhando uns para os outros e ficar ali igual duas crianças arranhando e trocando farpas. Existe algo mais existe algo mais proveitoso de que ficar arranhando e trocando farpas. É olhar para o Senhor. Lembra dessa porção da palavra de Deus, Isaías 45, versículo do 22 ao 25. Olhe para mim e sereis salvos. Olha para o Senhor e nessa hora voluntariamente, porque o marido e a mulher agora foram tomados de um espírito de sabedoria. Eles agora entendem que essa situação conjugal, esse problema no relacionamento conjugal, está para além das suas posses. Não é verdade? E agora existe alguém que pode nos socorrer, né? O Senhor é esse Deus que ele também é Deus que se importa com a nossa qualidade de vida. Lembra do que foi falado no Jardim do Éden? Ali no Jardim do Éden tinha tudo que o homem precisava para viverem bem, tanto o homem quanto a mulher, para terem qualidade de vida. E a intenção de Deus é que o nosso relacionamento conjugal, ele seja esse jardim do Éden, ele continue sendo esse jardim do Éden, onde por um lado tem árvores boas, desejáveis à vista, né? E árvores boas para alimentos, agradáveis à vistas. E também é o jardim é esse espaço onde Deus está presente. Então há uma necessidade de nós trazermos essa esfera do Éden para dentro do nosso casamento. Aí nessa hora nós vamos ter o quê? Quando nós não conseguimos resolver entre nós essas situações, aí agora é hora de nós termos comunhão com Deus. E ontem foi falado, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Na nossa comunhão, nesse momento de oração específica para o nosso relacionamento conjugal, nós vamos desfrutar desse privilégio de sermos tomados de um espírito que não é o espírito de covardia, mas ele é o espírito de poder, ele é o espírito de amor, ele é o espírito de moderação. Na verdade, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nessa hora nós somos tomados, nesse momento de oração, que voluntariamente nós entendemos e escolhemos, porque sabemos que está para além da nossa capacidade humana de resolver as nossas querelas, né, as nossas pendências. Aí nessa hora, né, nós vamos para um lugar, né? Nós entramos na presença de Deus e lá da presença de Deus nós cremos, meu querido amigo, irmão, minha querida amiga, irmã, nós cremos que é na presença de Deus é que nós somos refeitos. É na presença de Deus que nós saímos, que nós ganhamos uma visão diferente. Lembra quando Adão despertou do sono? Ele viu que Eva, esta é a final. Então, muitas das vezes nós entramos para ter comunhão com Deus cheios de dúvidas, de mágoas e de ressentimento. E nesse momento de comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele alarga a nossa visão, ele aquieta a nossa alma, ele faz acalmar o nosso coração. E nesta hora, né, quando nós saímos, despertamos deste sono reparador, nós enxergamos a esposa adequadamente, nós enxergamos o marido adequadamente. São essas coisas, meu querido amigo, irmão, minha querida amiga, irmã, são esses privilégios que a vida cristã desfruta, mas não uma vida cristã religiosa. Me perdoe de eu falar assim desse termos até de uma maneira chocante, mas não é uma vida cristã nominal, mas é uma vida cristã que tem o Evangelho de Deus como essência. Há tanta esperança para nós quando nós entendemos que eu posso
receber, que eu posso desfrutar dessa porção de ter o Evangelho de Deus como essência. Então, andando nessa direção, nós envolvemos Deus no nosso relacionamento. O nosso casamento agora ele não está acontecendo alheio a Deus, mas no seio do nosso casamento. Nós estamos dando a esse Deus a liberdade, né, de intervir, né, a nosso favor. Igual nós falamos a porção da palavra de Isaías 45, do 22 ao 25. Na prática, o que nós estamos fazendo? Olhando para o Senhor. E qual que é a promessa do Senhor? Quando nós olhamos para Ele, nós somos salvos. Que essa palavra possa encorajar e nortear a mim e a você, né? Possa encorajar e nortear ao marido e à esposa e nós continuarmos andando, né, nessa direção segura, que é qual que é a direção segura? Vivermos o nosso relacionamento conjugal, mas termos o Senhor principalmente como centro da nossa atenção e este lugar também onde eu posso acessar, né, a promessa do Senhor que é: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. E quando nós vamos até o Senhor, nós estamos seguros. Que o Espírito Santo possa continuar falando no meu e no seu coração nesse dia, né? Que essas palavras possam nortear o nosso dia e continuar nos levando para uma direção segura. Deixo para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, e você, querido e querida jovem, tá? O meu forte abraço fraterno em Cristo.